Ana Mulaerte estudou cinema na USP e faz parte de uma geração que pontuou o cinema paulista pós-retomada. Ana também teve uma passagem pela televisão e foi crítica de cinema. Começou a carreira realizando o curta Rock Paulista, depois dirigiu As Rosas Não Calam e A Origem dos Bebês segundo Kiki Cavalcante. Além de ser roteirista de vários filmes, ela também dirigiu os longas Durval Discos e É Proibido Fumar. Ana Mulaerte é a nossa convidada de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Ana Mulaerte, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, é um prazer recebê-la aqui. Um prazer o meu estar aqui. Ana, você, desde pequena, está cercada por esse universo do audiovisual. Já nesse momento, você acha que foi mordida por esse caminho? Mas você diz isso por causa do meu pai? Exatamente, pelo grande Roberto. Meu pai, ele foi jornalista, né? Depois entrou na TV. Mas acho que quando ele entrou na cultura, eu já estava. Mas o meu foco sempre foi cinema. Apesar de depois ter passado um tempo grande na TV e hoje em dia gostar. Mas o meu sonho era de ser cineasta. Mas esse sonho veio, eu acho que lá 13, 14 anos, quando eu comecei a ir no Biju ver cinema de arte, que se chamava. Fellini, por exemplo, Bergman, Polanski. E eu achava aquilo a coisa mais sensacional que alguém podia fazer, um filme bom. Mas, na verdade, muito antes disso, mesmo criança, eu tinha fascinação por câmera Super 8. E minha mãe conta que eu, com 3 anos, fiz ela parar o carro para assistir uma filmagem no comercial, ali perto da Praça Pan-Americana, assim. Acho que a questão do set, de várias formas, tudo isso sempre me atraiu. Mas sempre foi mais em relação ao cinema, a filmes, do que eu. Então, acho que não houve uma influência do meu pai, não. Em que momento você acha que decidiu ser cineasta? No colegial, né? Quando tinha que prestar vestibular, era o que eu queria, era fazer um cinema. Aí eu decidi prestar ECA. E a minha diretora Zilda, do Palmares, tentava me demover a cada aula. Ela entrava e falava, já desistiu da ideia de fazer cinema? Ela queria que eu fizesse ciências sociais. Ciências sociais? Porque ela achava que meu negócio era ser intelectual. E tinha a ver alguma coisa com você, ciências sociais? Nada a ver, nada a ver. Era cinema mesmo? Era cinema mesmo. E daí, como que foi a ECA nesse período? Estamos falando o quê? Dos final dos 70, começo dos 80? Por aí, 80 e 84, né? Olha, eu amei. Bom, só entrar na ECA já foi uma maravilha, né? De repente, seu pai não está mais pagando escola para você, já era uma libertação. Mas eu amei a USP também, eu tinha emoção de entrar ali todo dia, passar pela raia, tudo, participar daquilo. E a escola também foi muito bacana, não era ainda uma época que o curso fosse muito estruturado, não acho que eu tenha aprendido coisas muito práticas, mas a minha turma era muito forte, muito bacana. Quem que era esse pessoal? Tinha a Tata Amaral, tinha o Chiquinho, o César Filho, tinha a Eliana Fonseca, tinha o Roberto Moreira, tinha o Fernando Bonassi, tinha o Edu Santos Mendes, que faz som, o Márcio Ferrari, que é jornalista da área. Mais tarde eu conheci o Carl Hamburger também lá, fazendo um outro projeto ali. Então tinha muita gente que depois continuou e que continuou havendo um diálogo. E os próprios professores também, que eram muito bons e eram referências, né, de intelectualidade. Tanto o Jean-Claude, quanto o Ismael, quanto o Penhuela, que era professor de semiologia. Então, o nível na ECA era muito alto. Realmente, ela sempre se destacou por essa conexão com a música, né, com a música pop. E, enfim, a gente se encontrava em shows de punk, na ECA ou fora da ECA, David Bowie, Mick Jagger, enfim, New Wave inteira. E acho que isso acabou influenciando, né? Enfim, se você começa gostando de música na sua vida, você nunca vai deixar de gostar. E acho que a Ana, ela casou com um músico, inclusive, né? O André Bujan, o primeiro marido dela. E acho que ela incorpora realmente esse afeto, né? Esse gosto pela música na sua obra. E é muito interessante, né? Os personagens que ela cria a partir daí, né? Ana, você faz um curta chamado Rock Paulista, né? Como que foi fazer esse curta? Como que ele surge? É um dos seus primeiros trabalhos, inclusive. Foi quando eu saí da ECA, o primeiro edital que eu ganhei, Prêmio Estímulo, Rock Paulista. Era um momento que o rock estava acontecendo, como disse a Tata, eu sempre tive mais até socialmente no meio da música do que no meio do cinema, apesar de conhecer todo mundo nos dois meios.
E aí, enfim, conhecia todas aquelas bandas, frequentava aquilo, fiz esse roteiro, ganhei esse edital, que foi um milagre na época. Assim, porque era muito difícil ganhar o primeiro, acho que deve ser ainda, né? E aí fiz meu primeiro curta, 35, e era um documentário meio não narrativo, assim, sobre aquelas bandas daquele momento, né? Onde está o dinheiro? Você tem dinheiro? Não. Alguém mais tem dinheiro? Tô caído. Mano, Larson! Dinheirinho! Tem dinheirinho aqui! Então! Onde está o dinheiro? Você acha que esse curta já traz alguns dos elementos que você vai explorar mais à frente do seu cinema? Um certo humor, um certo tom surrealista? Tem? Tom surrealista esse filme? Não, algumas coisas. A gente vai falar disso no Durval. Mas no Rock Paulista, não sei, eu vi outro dia, eu acho bem fraco, enfim. Mas eu lembro que tinha uma coisa no roteiro de uma alternância de ritmo. Tinha uma cena agitada, uma cena calma, uma cena agitada, uma cena calma. Isso, de uma certa forma, a preocupação com o ritmo é algo que é muito importante para mim. Quando a Tata fala que eu gosto de música e incorporo isso no cinema, na verdade, para mim, cinema é música. Então, não é... Independente do tema ser música, eu trato um filme muito como uma sinfonia, assim, com essa questão rítmica mesmo, de contrastes e de cadência, uma preocupação grande minha. E o Rock Paulista tinha isso intuitivamente, eu acho que sim. Mas eu acho que só, que eu me lembre. E o roteiro foi construído a partir desse universo sentimental que você conhecia, ou você tinha uma visão, vamos dizer, além dessa emoção, ou seja, tinha uma visão crítica também sobre o que se fazia? Não, acho que não tinha visão crítica não, era mais mostrar, registrar aquelas pessoas naquele momento. Teve show dos Titãs no Hollywood Rock, se não me engano, do Ira, Mercenárias, as bandas mais do underground paulista que eu achei que deveriam... Aquela moçada, né? Naquela época, né? E o vídeo? Nesse período o vídeo é uma questão muito forte, né? Está bem presente na sua geração. Como que é a sua relação com essa linguagem nesse momento? Então, porque daí acabou o cinema, né? Realmente, era um curtinho aqui, um curtinho ali. Até houve todo um movimento curta nesse momento, porque até, acho que se deve ao Chiquinho, da minha classe, que fez muitas mostras e começou a colocar a própria mostra anual de cinema de curta, esqueci o nome agora. Mostra de Cinema Paulista, E então começou a divulgação do curta, mas na verdade, embora pudesse parecer que era muita coisa, não era, a gente fazia pouco. Então o vídeo surgiu como uma opção possível, né? Então teve gente que foi fazer institucional, teve gente que foi fazer comercial. Eu, na verdade, eu fui mais até para escrever nesse momento. Lancei um livro de poesia, eu fazia uns recados, fazia umas poesias curtas, assim, fiz umas oficinas de literatura, fui crítica de cinema nesse momento, e de repente o vídeo começou a aparecer como um caminho de experimentação. Pouco mais tarde, acho que uns anos meio sem fazer nada, mais escrevendo, e escrevendo roteiros e tal. E aí eu tem toda uma série de trabalhos meus experimentais, enfim, alguns foram para o Vídeo Brasil, outros não. Fiz um vídeo com o Aguilar, que eu amo, chama Vídeo Tela Azul. Isso eu já estava namorando o André Abujan e a gente fazia junto. A gente misturava, ele fazia a trilha, eu fazia a imagem, e aí eu fui para a Gazeta. Bom, aí terminou isso, eu indo para o TV Mix, que aí eu virei operário mesmo do vídeo, né? Mas esse vídeo do Aguilar é um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho mesmo, chama Vídeo Tela Azul. Tem na internet, tem no YouTube. There may be millions
of questions, but there is only one answer. Esse é o filme, As Rosas Não Calam, que é passado na casa do Guilherme de Almeida, poeta. Como que nasce esse filme? É um videomaker, né? Se não me engano, que ele se relaciona com vamos dizer, o espectro do poeta, não é isso? Sim, sim. Então, mas esse curta, bom, ele nasceu de uma experiência pessoal minha, que eu fui lá realmente fazer essas entrevistas com as pessoas com uma postura muito crítica em relação àquela casa ali parada, e acabei eu mesmo entendendo o sentido daquilo, né, de uma casa parada. Acho que então o filme tentava falar um pouco disso. Você quer saber, sim, e quer que eu lhe diga tudo, pois eu vou só lhe dizer uma coisa: a casa está aí, o jardim está aí, as rosas, por sinal, estão lindas. Essa é a chance que eu estou lhe dando. Faça com ela o que você quiser. E o seu outro curta, acho que é sequencial, A Origem dos Bebês. Então, mas entre esse curta, As Rosas Não Calam, e esse curta, A Origem dos Bebês, entrou a televisão, dramaturgia na minha vida, que é realmente um divisor de águas. E daí eu entrei na TV Cultura, na verdade levado pelo Serginho, que eu conheci no TV Mix, e continuei fazendo reportagens. Groisman. E fui pro programa dele Matéria Prima, como repórter, mas eu pedi, Serginho, mas a minha condição é eu editar minhas próprias matérias. Então eu fiquei lá 1 ano fazendo coisas muito loucas, quase vídeo experimental, e depois eu saí para o programa ao lado que estava numa crise, que era O Mundo da Lua, que esse programa é realmente um divisor de águas na minha vida, porque foi onde eu entendi a necessidade de uma estruturação dramatúrgica e onde eu entendi a graça da dramaturgia. Aí passei a estudar e entender, enfim, função das histórias. Então aí eu saí só da questão do cinema, da câmera, do traveling. Surgiu a escrita. Surgiu a estruturação dramática. Então o Kiki já veio depois. Então ele tem uma superioridade narrativa em relação ao... Qual que é o achado para você, vamos dizer, dentro do encadeamento do seu cinema, da sua produção, a escrita, essa questão, essa descoberta da dramaturgia? O que ela te acrescenta? Porque você já tinha... Ossos, né? Me acrescenta ossos, porque aí eu posso começar a andar. Deixo de ser um molusco. Ah, tá. E passo a ficar em pé, né? Ele tá matando ela. Vamos chamar a polícia. Você tem certeza? Liga. Alô, é da polícia? Socorro. É que o meu vizinho tá estrangulando a mulher dele. Eu vi tudinho, é verdade. Alameda Fugimite, 461, casa. Porque eu acho que a classe média tem características muito engraçadas, assim, da pequenez da vida da classe média, né? E meus personagens são meio tacanhos, e eu acho isso ao mesmo tempo patético, ao mesmo tempo fofinho. Ana, você como roteirista, você trabalha com Cal, por exemplo, no Ano que Meus Pais Saíram de Férias. Que é uma história adulta, né? História que passa-se na época dura da ditadura, num Bom Retiro. Eu queria falar com você como roteirista. Você tem uma participação forte nesse roteiro. Como que é você entrar no universo que você... a ideia original era do Cal, sabe? A ideia do Cal, mas quem fez a primeira versão, quem deu vida aos personagens desse roteiro foi o Cláudio Galperin. Você entra... Eu entro depois. No caminho dessa produção. Então, como que é esse trabalho só de vocês como roteirista, especificamente? E no universo, era o Bom Retiro, né? Aquele universo do Bom Retiro, dos judeus lá. Daí tinha a ditadura, o menino naquela situação de ausência dos pais, tudo.
né? Então, mas como eu te disse, o universo desse filme foi criado pelo Claudinho Galperin e pelo Cal. Eu peguei, o universo já estava criado, já tinha lá o Shlomo, já tinha um monte dos elementos que estão no filme. Daqueles elementos eu não conheço nem o Bom Retiro, nem o mundo judaico. Eu conheci a Copa de 70 que eu tinha. Assisti e me lembro. Quem era criança jamais vai esquecer. Sem dúvida. Que é uma final de Copa do Mundo 4-1, né? Você vê, eu até me lembro do placar, não sei placar de nada. Então era a única coisa. Mas assim, o que eu fiz ali foi muito mais um trabalho mesmo de artesão, carpintaria dramática. Porque o roteiro já tinha todo o universo, já tinha os personagens, já tinha personalidade, mas ele tinha muitos fatos, ele tinha uma certa confusão, ele acabava meio dispersando a presença do menino, que era o principal. Tinha tantas outras coisas que você não sabia bem o que acompanhava. Então, quando o Cal foi ficando próximo de filmar, ele me chamou, e, enfim, a gente leu junto e tal, e meio a gente chegou à conclusão que o menino estava meio abandonado, que tinha tanta Copa do Mundo, sabe, tinha heróis da TV também, tinha muitos outros elementos que depois a gente foi limpando. Tinha, uma hora entrava sei lá, um National Kid, sabe, ele era quase, ele era quase um pupurri dos anos 70, assim, naquele momento. Então, a gente foi limpando, e eu e ele, né, enfim, nessa fase final. Então, no caso do ano que meus pais saíram de férias, não fui eu que botou a terra, eu tirei. Então, o universo foi criado pelo Claudinho e pelo Cal. E eu fiz a versão final. Usam sempre as mesmas roupas, sujas, é claro, e pensam que ninguém percebe. Tá com fome, Moisha? Meu nome é Mauro. Vocês dois estragando a mesa? A mesa é minha, do meu avô, faço o que eu quiser com ela. Action! Ele destacou vocês aqui. E no Castelo Rá-Tim-Bum, o filme? Como que é daí? Que também é a direção do Cal. Lá também, lá isso foi um processo tão longo que eu nem lembro direito, mas eu lembro que eu fiz a primeira sinopse e o Cal perdeu. Perdeu? Ele não gostou mesmo? Pior é que ele nem lembra, mesmo, eu não sei nem se ele leu. Depois ele trabalhou com muita gente, ele trabalhou com o João Emanuel, ele trabalhou com o Fernando Bonassi, enfim. Ele trabalhou sozinho. Esse é um projeto muito mais do Cal. Assim, é uma viagem dele. Também eu cheguei no fim, nesse caso, e dei uma alinhavada, tinha uns diálogos meio duros, eu me lembro que foi mais uma coisa de amolecer diálogo assim. Mas essa é uma história mais do Cal, acho que eu não... Você entra já caminho andado. Esse foi bem no final, eu dei uma polida assim, uma soltada. Isso não vai ficar assim, vou derrubar esse castelo, viu? Não vai ficar assim! Não vai ficar assim, nós temos que nos enxugar! Não! Eu tenho um plano. Precisamos pensar. Eu vou voltar, vou derrubar esse castelo. Fique sabendo, esse castelo ainda será meu. E no filme do Roberto Moreira, Quanto Dura o Amor? Ali você como roteirista, você está, vamos dizer, está navegando no seu universo. Está em São Paulo, daí são histórias dentro da classe média, histórias mais ou menos da sua geração. Me corrija se eu estiver errado. Como que você constrói esse roteiro? Construiu, aliás, esse roteiro? Então, na verdade, assim, esse roteiro é um caso muito particular, porque quando o Roberto veio para mim, ele já tinha algumas histórias na cabeça, a história da transexual, enfim, da menina que vem do interior e tal. Já tinha algumas histórias. E ele queria fazer um multiplot, ele queria esse personagem, eu acabei até criando alguns. E acabou sendo um roteiro multiplot, era um roteiro com 7, mais ou menos, personagens de peso similar. Então o que eu fiz com ele foi, enfim, encaminhar, dar um sentido, foi um roteiro muito assim, encaixadinho, e deixar essas 7 histórias acontecendo de maneira orgânica e tal.
E ficou um roteiro muito legal, muito divertido, assim, tinha muito mais personagens do que o filme tem. Quando chegou na montagem, ele meio reescreveu o roteiro junto com a Mirella Martinelli. Ele tirou aproximadamente 4 ou 5 personagens e ficou 3, né? Então eu não reconheço esse filme como um roteiro meu, porque eu fiz um multiplot, e esse acabou sendo um roteiro de tempos alongados, que não é exatamente, que eu acho legal, eu gosto do filme, tem cenas ali que foi eu que fiz, tem diálogos meus e tudo, mas eu não sinto, entendeu? Eu não fiz aquele roteiro que está na tela é muito mais do Roberto e da Mirella Martinelli, montadora. E aí? Gente, cara, olha essa vista! É demais? Inacreditável! Meu Deus do céu, eu tenho muita sorte. Eu tenho muita sorte. Imagina se alguém hoje me perguntar, Marina, onde você mora? Eu moro na Paulista, cara. Coração da selva. Que coisa incrível. Eu tenho que comemorar, Jay. Vamos sair? Claro, vambora. Eu queria saber de você, como que é a construção dos seus personagens, como que eles vão surgindo? Esse é o grande mistério, né? Porque, na verdade, o personagem e a história quase são a mesma coisa. E pra mim... eu não sei responder essa pergunta não, Miguel. Porque eu acho que cada caso é diferente. Então falamos sobre casos. O caso do Durval. Então, por exemplo, o Durval, ele nasceu... É complexa, viu? Porque ele nasceu do Edgar Discos e sua mãe, que era uma loja, né? Deputado Lacerda Franco, igualzinho. Tinha os LPs, tinha a mãe de chinelo, a gente entrava na casa, passava pelo quarto, né? Você devia ir lá também. Claro. Tinha aquele plástico duro em volta e tal. E aí, uma hora... Você sabe que eu escrevi esse roteiro? Fui lá fotografar, tinha fechado naquela semana. Então, assim, um cara que mora com a mãe, vendendo o LP em 95, a própria história já é o personagem. E já traz todas as questões de apego ao passado, de maturidade, já vem. E o Durval escrito era um cara baseado no Edgar. Você lembra que eu usava guarda-pó? É verdade. Quando chegou no Ari, quando ele fez o primeiro teste, então todo mundo lia a rubrica e fazia o teste mole, molenga, como estava escrito. Ele tinha um óculos fundo de garrafa, então ele era quase um nerd, né? O Edgar. E o Durval do roteiro também. Aí chegou o Ari, sentou na mesa e fez um Durval irritadiço, pop. Aí eu levantei assim e encontrei... Achei o ator. Achei o ator que me deu... E o personagem também. Achei o personagem também. Que me deu, né? Porque eu acho que o personagem bom tem polos, né? Positivo ou negativo. Então ele, na verdade, nunca mudou nenhuma ação do personagem, manteve a mesma, nem o diálogo, mas mudou a atitude, né? Então ele era um bobão, submisso, passivo, e ele continuou um bobão, submisso, passivo, mas um cão que ladrava, né? Ele passou a latir, ele passou a achar que ele fazia alguma coisa. Ele não era passivo, né? Ele era passivo. Não, mas a atitude dele era outra. O papo não era. O papo era ativo, mas a ação continuava passiva. Então isso criou muito mais eletricidade, né? Então, aí realmente vai cada caso. Meu amigo, tem gente que é fiel no LP. Mas vai acabar, né? O que vai acabar? O LP. Agora todo mundo só quer CD, as indústrias vão parar de produzir vinil. O que vai acabar? O LP. Vai acabar o quê? O que é isso? Você tem que botar uruca na minha loja? Sai pra lá, assombração. Outro! Vamos parar de produzir vinil. O que é isso? Sai pra lá, assombração. São dados. O que são dados? Meu amigo, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que prefere LP. Mas esses personagens muitas vezes nascem de situações reais? Você costuma pegar no seu universo de amigos, de conhecidos, elementos para trazer ou Sim. Não? Sim e não. Sim e não. Depende. Algumas coisas sim, outras não. Vai se criando junto com o ator. Né? De uma certa forma, a Baby do É Proibido Fumar é o Durval de Saias, né? Tem a mesma característica de apego ao passado, de viver num tempo que já não existe mais. Eu acho que personagens puramente como eles são um certo exagero. Mas existe um aspecto nosso,
Normalmente uma parte nossa que ficou parada, né? Difícil quem esteja 100% aqui, né? Normalmente algo ficou. Então acho que esses personagens meio simbolizam esse aspecto da imaturidade, assim. Ela pega esse microcosmo de Zona Oeste de São Paulo e, na verdade, se você for ver, é um discurso que retrata, tem um certo... Se você dá para a gente generalizar essa classe média, uma classe média mesmo, né? Não é nem aquela muito baixa, que o cinema brasileiro gosta tanto, mas é esse personagem um pouco anônimo da sociedade, que tem as suas características, as suas comidinhas. Você vê as coisinhas que ela coloca, a coxinha no Durval Discos, o salmão aqui do É Proibido Fumar. Tem essa coisa de estar sempre um subtexto, que a novela também perpassa esse universo. Então, acho muito interessante, exatamente pela capacidade que ela tem de universalizar um discurso muito característico dessa classe, né? Ana, o que a Vânia está dizendo é até interessante, porque é quase uma coragem. Você é uma pessoa corajosa, ousada, porque você coloca a classe média no cinema brasileiro e tão ausente da cinematografia brasileira contemporânea. Colegas da sua geração, por exemplo, gostam de outro universo, o universo mais da violência, ou o universo mais da marginalidade, ou da classe média, das classes mais baixas. Por que essa sua identificação com a classe média? O que te leva a navegar dessa maneira? Na verdade, é o meio onde eu transito, né? E o que eu observo, porque a humanidade, assim, como eu ia falando, né? Eu tenho essa coisa da história, chegar numa coisa que seja um mito, que seja uma semente, mas o que a gente vai botar ali, né? Quer dizer, o É Proibido Fumar poderia ser na classe alta, poderia ser na classe baixa. Por que eu escolho ali? Porque eu acho que a classe média tem características muito engraçadas, assim, da pequenez da vida da classe média, né? Os meus personagens são meio tacanhos, e eu acho isso ao mesmo tempo patético, ao mesmo tempo fofinho, entendeu? Eu tenho uma certa compaixão até por isso. Mas a gente está falando da minha geração, e eu não vivo na minha geração. De uma certa forma, eu vivo num tempo particular, eu acho. Não como o Durval, que está nos anos 70, mas, por exemplo, o Nelson Rodrigues, que é uma grande referência para mim, ele está vivo. Nelson Rodrigues está escrevendo hoje sobre a classe média para mim, porque eu abro e leio. E ele também só trabalhava nesse universo. Então eu me sinto acompanhada por outras pessoas de outras gerações. Assim, e também, quer dizer, ou seja, para mim tanto faz se os meus colegas estão fazendo violência ou não. Entendeu? Tenho outros colegas, mesmo que mortos. Ele fala as coisas e não age. Ele é um Hamlet. Diz assim. Esses personagens que você elenca no Durval Discos, né? O Durval, né? Que tem lojas, a mãe, né? A namorada, digamos assim. Esses personagens, eles vieram juntos com a história. Por exemplo, na hora que você vê o Edgar Discos, né? A mãe dele, o cara limpando essa coisa parada, ou já começa desse seu trabalho de criação, de buscar o seu universo. Você tudo vai junto, trazendo... Né? Tudo junto, né? Vai juntando, vai trazendo. Mas eu acho que a característica mais forte do meu universo é a ironia, né? Então existe um olhar irônico, existe o diálogo irônico, existe humor, assim, né? Mas existe também coisa dura. Eu acho que é uma forma de olhar a vida e falar, puta, eu acho que tem muita doença, mas ao mesmo tempo existe um carinho por essa doença, assim. Mas tá sempre procurando a doença, eu acho que de uma forma irônica. Então, para alguns machuca, para alguns não. Ô mãe, eu tô pensando uma coisa aqui, A moça roubou a menina. Sabe o que é? Eles vão pensar que não, você não percebeu. Você não percebeu o quê? Você não percebeu que ninguém sabe onde é que ela está? Não sabe, mas vão saber. Mas por que eu saber? Porque eu vou pegar um táxi e levar a menina pra delegacia. Vai agora mesmo, filho. É agora, mãe. Por que agora? Porque essa menina não pode ficar nessa casa nem mais um minuto. Você acha? Eu não acho, não, tenho certeza. Quando você se refere à doença dele, ou, por exemplo, essa coisa também patética,
é principalmente a coisa dele estar parado no tempo, aquela coisa, numa loja vendendo LPs, o mundo pegando fogo, né? Bits e bytes, seria isso? Ou seja, não só, é um né? microcosmo, né? Não, mas não só, eu acho que a principal coisa é que ele é totalmente dominado pela mãe, né? Vai chegando uma hora e ela fala, então vamos levar a menina agora? Não, Durval. Ele chega a sair para levar, né? À noite, para pegar um táxi, ela fala, não, agora não, ela tá dormindo. Bom, então amanhã, 8 horas a gente vai. Não, 10 e... Aí ela fala 11, não, 10h35. Ela vai enrolando ele. Aí no dia seguinte, aí ela corta o telefone, aí ele chega com a tesoura e fala, o que é isso? O que isso significa? Ele fala as coisas e não age. Ele é um Hamlet. Diz assim. É. Ô mãe! Tudo. Mãe! Posso saber o que aconteceu com o telefone? Esses atores que você escolhe, você tem lá a Et, o Ari, tem a Marisa. Como que você chegou? O Ari você já contou, foi um teste. Agora, como você... A Marisa, é comum você trabalhar com a Marisa, ela já estava em seus outros trabalhos. Vamos falar da constituição desse elenco. Então, o Durval era uma grande coisa difícil, a menininha também, foi difícil encontrar. A Et, eu trabalhei com ela na TV Cultura, não me lembro direito no quê, e eu meio convidei e tal, e aí um dia encontrei ela na Secretaria de Cultura e ela me apresentou para alguém e falou, ela é a diretora do meu filme. Ela se aferrou, assim, o personagem até eu ter certeza. Ela mesma se deu certeza que estaria no filme, assim. Ela meio entrou como o personagem entra, né? E a Marisa sempre sempre que há a questão, enfim, personagem que seja legal para ela, eu chamo, né? Mas a grande questão desse elenco é a relação do Ari com a Et, né? Da mãe com o filho, como é que... E foi muito interessante, porque... Bom, primeiro a gente escolheu quando a gente tirou uma foto dos dois e viu os dois narizes, né? Eles nasceram, mãe e filho. E aí, assim, a Et... Porque a filmagem, você tem que dar um tipo de energia ali, que não é da história, é dos atores mesmo, é da realidade ali. O que cria ali entre aquelas pessoas, né? Então, começou os ensaios e o Ari é um ator muito... Ele improvisa e ele tem uma inteligência, e ele vai criando, e ele vai falando, ele vai improvisando. E a Et é uma atriz com a cola aqui. E se não falar exatamente a palavra que está aqui, ela não responde. Não reage. Não reage. Tá. Então você imagina esses dois trabalhando juntos. O quanto ele sofria, o quanto ela sofria, e eu no meio. E ao mesmo tempo isso foi criando uma coisa que está no filme. Um embate entre aqueles dois. Então chega um ponto que a mãe entra em cena e o Ari... Sabe? E não era só com a personagem, era com a atriz também. Tinha um embate ali. Desse embate eu acho que veio o filme. Ou seja, eu acho que a Marisa, ela tá excelente no filme. Poderia ser outra atriz. Assim, porque o papel dela não é tão central. A menina era central também. E teve uma importância. Ela era uma criança muito livre. E eu, como diretora, também porque eu tinha filho pequeno nessa época, eu deixava... Todos os planos da menina, ela tá solta, não existe marcação. E sempre tinha brinquedos espalhados, porque a criança, ela tinha 3 anos, né? Tá sempre, né, criança? Então, se você não deixasse o brinquedo, ela destruía o cenário. Então, eu entendia isso, eu aceitava isso e eu incorporava isso no filme. É por isso que ela tá viva no filme. Só que a Et, que já era uma senhora, enfim, sabe que as pessoas vão envelhecendo e vão gostando mais da ordem, né? Então, quando ela via a menina bagunçando, ela me chamava e falava... Manda parar. Você não pode deixar isso. Não pode deixar. Aí eu falava, não, vai deixar. Aí vinham com toda uma questão profunda, enfim, de quem você está protegendo, de ciúme até, entendeu? Sim. Então teve todo um jogo psicológico ali muito forte, que, claro, branco.
né, do bem. A gente tava todo mundo fazendo trabalho, todo mundo se ama. Mas ali, muita coisa veio à tona. Você que olha e não vê, eu vou lhe dar uma bala. Você vai ter que aprender a tonga da mironga do cabulete. Como que é a sua relação com a questão da direção de atores? Você gosta disso? Como você, diretor, ator, você dirigindo eles? E ainda mais, por exemplo, o Ari é um cara super escolado, né? Um cara, quando então, ele chega a questão no filme, da direção, ele já é para mim, um ator de teatro premiado, reconhecido, né? Um grande comediante. E a Eti nem se fala. mas eu não sei, eu no começo da carreira, e acho que muita gente deve ter uma ideia de que dirigir é dar instruções. E eu não trabalho assim. Eu não dou instruções. Eu procuro criar um espaço comum onde a pessoa vai me trazendo coisas e eu vá curtindo, e como se fosse um dueto instrumental mesmo, entendeu? Jamais eu disse, faça assim, eu faço assado. Eu procuro que a pessoa traga. Então o que eu realmente faço é criar esse espaço, um ensaio de vir chegando em algo que vibre para mim e para ela, mas eu dificilmente dou respostas. Posso até dar se há alguma dúvida, mas eu dou mais liberdade do que resposta. O que acaba sendo um espaço de amor muito grande entre eu e os atores, porque na verdade o Ari, por exemplo, nunca tinha se sentido livre para fazer. O talento dele eu jamais saberia chegar. Eu nem sou atriz, entendeu? Então, quando eu dei a liberdade para ele, ele pôde voar. Então, ele foi muito além do que eu poderia pedir e ele se satisfez como ator na criação daquele personagem. Agora, claro que eu colaborei. Tem aquela peruca, tem aquela roupa, tem todo o organismo do filme colaborando nessa criação, né? Mas eu parto do ponto que dirigir é criar um personagem junto com o ator e com todos os outros setores do filme. Mas a minha grande característica é a liberdade. Eu sempre falo que eu sou uma diretora como se fosse o buraco do meio do LP, entendeu? Eu seria, se a equipe é o disco, eu sou o vazio, porque tudo bem, as pessoas vão girar em volta de mim, que criou a história, que conseguiu o dinheiro, que está ali nessa liderança. Eu sou o eixo, mas de preferência vazio, porque aí as pessoas podem crescer. E sem dúvida eu sinto que isso é o grande tesão, entendeu? É ver o ator voando. Oba! Tudo bom? Boa tarde. Hoje tá fechada. Tá com visita? Tô. Quem que é a criança? É minha sobrinha. Ah, deixa eu conhecer, que gracinha. Ela tá dormindo. Ah, tá. Não quero incomodar. Mas vê se leva ela lá depois pra conhecer o netinho da Loli, comer um brigadeiro. Tá. Eu levo. Leva mesmo, hein, Durval? Todo mundo nesse filme é mané. Ela, ele, e o porteiro também, porque ele não é do mal. Ele quer largar o emprego e voltar pra Bahia. Ele precisa de 10 pau. Olha, o humor negro é uma coisa muito atípica no nosso cinema, realmente, né? E está presente em quase todas as obras da Ana. Tanto isso, ela aprofunda um pouco mais no É Proibido Fumar, inclusive, né? As pessoas acham um pouco estranho, e na verdade o público brasileiro não está muito habituado com um cineasta que radicaliza um pouco a ironia, o sarcasmo, em relação a essa própria classe média, então causa um estranhamento. Mas eu acho que, na verdade, é um dos recursos mais interessantes para se falar politicamente, sociologicamente de uma sociedade, né? Ana, essa questão que a Vânia toca do humor negro, a Baby, do É Proibido Fumar, lá tem, você já disse que você não conhece, não se lembra de conhecer alguém como ela, mas tem uma coisa interessante que, como tem no Durval, o personagem do Durval, ambos personagens protagonistas dos filmes, mas você tem um olhar irônico sobre eles, um olhar crítico e ao mesmo tempo cruel. E carinhoso. Palavras suas.
eu queria saber por que essa... Se não tivesse o carinho, o filme não funcionava. Por que essa toada, essa questão de você narra a história de um personagem e ao mesmo tempo você é irônica dele? Isso é de uma tentativa de você apresentar... de fazer a pessoa ver. O cara como... Não o super-herói, né? Porque a coisa monocrática, né? Ou seja, o herói, o bandido, o mocinho. Ao contrário. Então, é um sujeito que é parado no tempo, ou a Baby, que é uma professora de violão. Certo? São meio os dois anti-heróis, né? Ligados a coisas que não estão na moda. Essa vontade de mostrar que o ser humano é formado pelo bom, pelo ruim, pelo forte, pelo fraco, é isso? Claro. Nós somos anti-heróis, né, Miguel? Eu acho que ninguém é bacana, né? Todo mundo tem um lado bacana e um lado não bacana, e um lado tacanho, e um lado pequeno, e um lado sonhador, Eu acho que meus personagens, mesmo o Durval, se dizendo não tem carinho, mas as pessoas se identificam com ele. E com ela mais ainda, porque é um personagem mais próximo do real. E você, é nova por aqui? Sou. Tá decidida a parar? Tô. Tá? Que bom. Então, dá seu maço de cigarro pra mim. Agora? É, agora. Vamos já iniciar, né, o processo. Tudo bem. Já que você decidiu, vamos começar com o pé direito. Né? Já vai logo. Deixa o isqueirinho. O isqueirinho, mas... O isqueirinho, que daí já desvencilha, né? Já começamos. Não, tudo bem. A construção do É Proibido Fumar, como que é a origem desse tema do filme? Bom, esses dois filmes, eles são, assim, vamos dizer, um cozido com muito tempero e muito elemento diferente, assim, né? A primeira coisa que veio para esse filme foi, na filmagem do Durval, trabalhar mais os silêncios, porque foi o que eu gostei muito de fazer no Durval, e depois na montagem cortei. E esse roteiro meio nasceu dessa não ação, mas também acabei cortando. Agora eu acho que estou desistindo. Quer dizer, o grosso você acaba cortando. Eu acho que tem uma pulsação, tem um silêncio, mas não tanto. Depois veio da experiência eu parei de fumar realmente, sofri, e essa ideia dos dois vizinhos era uma ideia também que eu achava cinematográfica, de simbolizar a relação, né, você aqui, o outro, o meio prédio como corpo, e essa vontade de furar, de penetrar. Eu achava que essa ideia do vizinho era interessante para falar de amor. E aí depois, ao longo do tempo, tudo é tão lento, aí o personagem surge, aí depois você vai no laboratório de roteiro do Sesc, muda toda a estrutura, aí o personagem dele começou como escritor, aí depois virou músico, aí vem a questão das músicas, aí depois na montagem vem o Villa-Lobos. Então é muito tempo chegando numa coisa que acaba tendo uma cara orgânica, mas não houve assim a ideia, sabe? Uma ideia vem sobrepondo a outra até chegar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Como que você cai numa professora de violão? Isso é fantástico. Bem, isso talvez tenha sido um elemento do que vem desde o começo. Eu gostei muito, o Durval foi assim, né? Vou fazer um filme pequeno, barato, que eu tenha condição de dirigir, ou seja, poucos personagens, poucas locações, mas ao mesmo tempo eu quero que seja pop. Não quero fazer Bergman, que eu não sei, nem quero. Então veio a ideia da loja de discos, que juntava com o fato de eu gostar de música e também que os clientes poderiam entrar. Seria só um cenário, mas não seria parado. E no caso desse, eu meio que, de certa forma, quis repetir essa fórmula, só que então eu, em vez dos clientes, vem os alunos, e a ligação com a música continua, né? Permanece. Agora, a minha mãe era professora de violão, então quando eu era criança eu vinham os alunos em casa. Aqueles personagens díspares passando dentro de casa. Exatamente isso. Aí a gente tinha que ir pra cozinha. O quarto. Não podia entrar na sala, mas ficava aquela curiosidade, o que está acontecendo? E tinha essa coisa que ninguém jamais que aprendeu violão com a minha mãe se tornou músico. A maioria, quer dizer, todos, liam lá, tinha uma aulinha, até o ponto que encostavam o violão. Então não havia, de fato, o entusiasmo dela, nem deles, por aquelas aulas, né?
Então isso em si já é uma coisa patética e irônica também, enfim, né? Os alunos da Baby, né? Um não quer, a menina, a véia ali tá mais afim de tomar o chá. Então tudo isso já dá esse tom meio patético, que eu gosto de sair dele, assim, né? Cera quente de mel, alga, chocolate, qual que você quer? Chocolate? Chocolate é bom. Adoro chocolate. Muito bom, mas eu tive uma ideia. Vou te dar um conselho profissional. Fala, Bela. Vou fazer Brazilian. Como é Brasília? É a xoxota da moda, ó. Quê? Olha que lindo. Você tá louca? Baby, pode deixar ficar bem aqui. Fica bem bonita. Ó, olha aqui. Não. Ó, se você quiser, eu deixo mais cheio. Que é isso? Você pega a história do sofá e o coloca como um leitmotiv que dura alguns vários momentos, filme, né, do filme. É um subplot. Isso daí, esse motivo. Esse é o segredo do roteiro, no sentido de você, do humor, de mostrar vamos dizer, a pequenez ou a grandeza do personagem? Sem dúvida, né? Porque essa disputa por coisas dentro das famílias, né? Essa coisa bem de classe média mesmo, né? Eu acho que todo mundo... Isso é uma das coisas que mais pessoas se identificam com esse filme, que vem falar comigo. Nossa, na minha casa também, o piano da tia não sei quem. É onde os irmãos, né, se engalfinham por essa pequenez mesmo. Agora sim, esse elemento do sofá veio a partir do Laboratório Sesc, porque eu fiz esse roteiro, joguei no lixo, fiz inteiro de novo, reestruturei e veio essa ideia das 3 irmãs que não tinha antes, ela tinha amigos e tal. E veio essa ideia do sofá, que é uma metáfora de toda a história dela com ele também, né? Desse desejo que ela quer, mas quando chega, também já não é exatamente aquilo que ela achava que era, mas também ela aceita, né? Quando chega é com outro pano, não é mais o da memória, né? É uma vontade de chegar em um lugar ideal, assim. Marido também, ela queria, mas quando ele vem, já tem um sabor, né? Já não é mais tudo aquilo que ela achava que era, né? Então acho que as duas histórias são a mesma, né? Então elas combinam. Opa, e o molho? Qual molho? Não tem um molhinho? Fica meio sequinho assim. Sequinho, você acha? Eu tô achando, é. É porque o salmão, ele é mesmo um pouquinho mais sequinho. É que eu tô acostumado com um que é mais molhadinho, sabe? E aí é no forno assim que nem esse. Mas tem creme de leite, sabe? Creme de leite no salmão? Pô. E o personagem quer dizer, a câmera, chamar isso como um personagem, a câmera que você a utiliza como um outro tipo de narrador, né? Como que ela surge nesse processo? A câmera do circuito interno do prédio, da garagem, da portaria. Porque ela é a testemunha do crime, né? Então ela vem sendo plantada desde o início, né? O primeiro diálogo dela com o porteiro, onde a gente introduz e também introduz uma amizade dela com esse porteiro, que mais tarde vai ter um papel importante também, né? Ela é um terceiro elemento mesmo, ela é o testemunho do crime, né, essa câmera. E esse porteiro é o falso amigo, né, ou não, porque também ele não delata ninguém, ele se aproveita, né. Acho que todos os personagens desse filme... É um manezinho que leva vantagem, todo né? mundo nesse filme é mané, né. Ela, ele e o porteiro também, porque ele não é do mal, ele quer largar o emprego e voltar pra Bahia, ele precisa de 10 pau. Ele vê uma oportunidade, ele não prejudica ninguém exatamente, porque ninguém vai pra cadeia. Mas ele se aproveita da situação, como ela se aproveita, como ele se aproveita. Todo mundo ali, né, ninguém tem muito caráter, né? Ana, e o elemento morte nos seus filmes? Eles são elementos para modificar o tom como eu gosto de dizer, da dramaturgia, ou da tonalidade que você vinha trazendo.
Por que você nesses dois casos você recorreu à morte? Eu não sei por quê. Mas no caso É Proibido Fumar, porque no Durval fazia parte da história, que aquela mãe até matasse para afastar as pessoas daquele universo que ela estava tentando proteger. Né? Eu acho que o Durval é um filme sobre o apego materno. Então, eu tinha tido um bebê, eu tinha entrado em contato com esse mundo de você querer o filho para você, como se ele fosse um objeto, assim. Então, eu queria falar disso. Então, para mim, era muito importante que aquela mãe fosse além, para se tornar mais forte a necessidade dele de sair. E no caso da Baby, como eu já tinha tido Durval, e muita gente não gosta do filme a partir desse ponto, eu tentei até evitar que tivesse a morte, mas também nessa história me parecia que a morte estava na essência da história. Se ela não matasse e ele ficasse com ela mesmo assim, não teria a potência máxima que a história poderia ter. Então eu acabei assumindo de novo. Agora, eu acho que são duas mortes diferentes, porque eu acho que no Durval quem mata é o inimigo, e aqui é o próprio herói, né? É a própria personagem principal, né? A morte do Proibido Fumar é quase uma fatalidade, né? É fatalidade que se torna cômica. Então, mas ela não deixa de representar o desejo da personagem naquela hora. Sem dúvida. Né? Então, é uma fatalidade, mas que vem a calhar, né? Na cena anterior ele fala pra ela, me ajuda a me livrar dela, entendeu? Ele também tá querendo se livrar daquela ex-mulher que domina ele. Ela também... Aconteceu uma fatalidade, sim. Não foi de propósito. Isso também foi uma grande discussão. É de propósito? Não. Eu falei, não quero de propósito. Essa mulher não mataria de propósito. Não, ela não vai chegar e matar a outra. Aí eu não vou comprar esse filme. Ela vai matar sem querer. Mas ela, no sem querer dela, né, no grego, né, volta o Édipo rei, né, ele mata o pai sem querer. Se o Édipo tascasse seu velho e matasse o pai, ninguém ia gostar do Édipo, né? A gente gosta porque ele mata sem querer. Sou seu novo vizinho aqui, Max. Bem-vindo. Ao seu dispor. O amor do príncipe Xavier, pela princesa Nilma. Aninha Mulaerte, obrigado pela sua presença e sua entrevista aqui no nosso Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Para mim também, Miguel. Super obrigado. Obrigada a toda a equipe também. Até o nosso próximo Sala de Cinema, com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.